CBN, parabéns pela vitória, pela classificação à próxima fase da Copa Verde. Saber de você se você gostou da postura desse novo Vila Nova, né? Algumas mudanças, podemos colocar assim, as estreias, né, do Calil, do próprio Nilson Júnior. Você gostou do que viu hoje, Márcio? Gostei uma parte do jogo, né? Na outra parte eu acho que faltou um pouco a gente se cobrar um pouco mais, caprichar um pouquinho mais para que a gente pudesse fazer um placar até certo ponto tranquilo e não se desgastar tanto no jogo, né? Até porque nós temos amanhã nós já estamos viajando para jogar sexta-feira contra o Cuiabá, então tudo isso é desgaste, né? E a gente precisa economizar esses desgastes. E a gente tinha possibilidade disso. E aí não fizemos o que deveríamos ter feito. Mas assim, os jogadores que estrearam, eu acho que deixaram uma boa impressão. E no todo não foi ruim, não. Sempre quando ganha não é ruim, mas não é porque ganhou que está tudo certo e nem que quando perde está tudo errado, né? Então nós temos que ponderar e mostrar realmente os caminhos para que a gente não peque em resultados que podem nos tirar fora, né? Você vê que futebol não aceita desaforo. Os caras fizeram um gol, podia, numa questão, num lance lá de sorte ou de mérito do adversário, segundo gol, tudo complica. Aí você já vai para os pênaltis, um jogo que estava tranquilo para a gente. É verdade, Márcio. E queria falar aqui com você a respeito de uma situação, porque hoje a gente teve a volta do Frontini, né, ao time do Vila Nova, inclusive marcando um gol, teve outras oportunidades também. Na coletiva dele, ele destacava, né, que o quanto você é profissional, que recentemente ele chegou a te indicar, né, para trabalhar lá no clube onde ele estava, na Série C do Campeonato Brasileiro, e ele disse que você chegou, colocou no banco, que você não é daquele treinador que pela amizade, por já conhecer, não é aquele treinador que vai passar a mão na cabeça do jogador. É bem isso mesmo, né? O Frontini é um cara que está na reta final da carreira, mas se entrou hoje é porque tem condições de estar em campo, né, Márcio? Com certeza. Frontini, fora de campo, é um irmão que eu tenho, um amigo, mas ele sabe que se não tiver em melhores condições do que outros jogadores, eu não é porque eu tenho uma amizade muito grande com o Frontini, talvez mais do que qualquer outro jogador, ele vai ser titular e o outro que está em melhores condições não, porque não é meu amigo. Ele sabe disso, por isso no 13 ele foi um dos jogadores que me indicaram no 13, mas mesmo assim ele ficou no banco. Então eu trabalho sempre com a minha cabeça tranquila, deito no meu travesseiro e, claro, nem sempre eu acerto, mas deito no travesseiro com a tranquilidade de poder ter feito o certo na minha cabeça, né? Márcio, boa noite. Vinícius Silva, Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória e pela classificação. Mais um passo aí importante do Vila com você no comando. A quantidade excessiva de gols desperdiçados hoje. A gente contou aqui uns 7, pelo menos. Claras oportunidades que faltou a finalização, com o pé mais acertado para acertar a finalização. Isso é uma questão que te preocupa? Você vê com naturalidade a quantidade de gols perdidos? Ou vai, de repente, ter uma conversa, cobrar isso dos jogadores do sistema ofensivo? Hein, Márcio? Boa tarde. Prazer falar com você. A cobrança já até foi feita, né? Já no vestiário eu já fiz a cobrança. Não é porque ganhamos que a gente vai achar que fizemos tudo certo. Não, a gente tem que cobrar. Mas não me preocupa, porque o que me preocupa é você não criar nada, né? A equipe criou muito, teve muitas chances para fazer o gol. E só não fizemos porque eu acho que faltou um pouquinho mais de a gente estar levando o negócio a sério, né? Às vezes a gente se acomodou um pouco e por isso acabamos errando, né? Tivemos lances ali que você vê que não pode acontecer, né? Cito aqui um do Maurinho, fez uma jogada maravilhosa, podia ter feito um gol de placa e aí na finalização jogou a bola na mão do goleiro. Então, essas coisas não podem acontecer. A gente tem que cobrar, tem que exigir mais do jogador, porque eles têm para dar. Se realmente não tivesse essa condição, aí não adianta você cobrar, porque não tem para dar, não adianta. Mas o nosso time tem muito para dar. E eu entendo que, às vezes, em alguns momentos,
o desgaste é muito grande, né? E aí realmente a perna não está nas melhores condições para fazer o arremate, mas a gente tem que se cobrar um pouquinho mais. Márcio, em relação ao lateral esquerdo, o Igor, a gente não sabe ainda a questão da contusão dele, se pode ficar fora, enfim, vai ser reavaliado. Mas você perde os seus dois laterais, né? O Mário Henrique e o Formiga, que está voltando para o Cianorte, até estava numa evolução, né? Desde que você chegou, ele teve seus melhores momentos. Mas o Igor, você vê ele assim, em que condição? Pretende dar uma oportunidade consistente para esse jogador na lateral esquerda? Porque o Vila, de repente, vai até buscar um jogador mais experiente. Em que condições você vê o Igor nessa situação do Vila agora com a saída dos jogadores que estavam atuando na lateral esquerda, Márcio? Quanto ao Igor, ele está fora do jogo, né? Acho que a contusão dele foi um pouquinho mais séria do que a gente pensava, né? E o jogo muito em cima do outro, não vejo nenhuma condição dele ir para esse jogo. E o Formiga, a gente ainda tem esperança de poder reverter essa situação, porque saiu, né, que realmente terminou o contrato dele, mas nós estamos tentando um aditivo para renová-lo, para ele estar em condições de jogo contra o Cuiabá, né? Agora esperamos que nosso departamento de registro possa correr com isso, possa ser realmente atuante e conseguir essa contratação, essa colocação aí do Formiga, botando ele em condições de jogo. Márcio, boa tarde. Paulo Massad, aqui da Rádio Sagres 730. Em relação, você até chegou a dar uma pincelada na avaliação dos jogadores, na resposta para o Alex. Gostaria de saber de você, especificamente, das estreias do Nilson Júnior na defesa, do próprio Calil no meio-campo e a reestreia do Frontini, mas principalmente desses dois jogadores que chegaram, o zagueiro e o volante, nessa partida de hoje, se já deixou assim logo de cara uma boa impressão. Boa noite, Márcio. Então vamos por partes, né? O Nilson, acho que fez uma boa estreia, errou alguns passes que normalmente ele não é de errar, essas viradas de diagonal que ele faz muito bem, hoje errou umas duas, né? E o Calil teve bem no meio ali também, mas ainda tem um certo, acho que é costume, né? Isso depende de cada treinador, não gosto que jogador corra muito com a bola, principalmente jogador de meio, e ainda está com esse vício de correr muito com a bola, e isso proporciona ao adversário sempre a condição dessa roubada de bola e aí expõe um pouco a nossa defesa. Então é uma coisa que a gente vai conversar, vai consertar, mas gostei da movimentação do Calil, e eu acho que ele tem muito para dar ainda para a gente. Quanto ao Frontini, é um jogador que é artilheiro, né? Sobrou algumas para ele guardou uma, né? Então, acho que se todo jogo ele tiver algumas oportunidades, fizer já está de bom grado para a gente, né? O atacante ali de referência vive de gol. E ele conseguiu fazer isso no momento que ele teve oportunidade. Eu gostaria de saber de você agora, Márcio, em relação assim, alguns jogadores que vinham sendo titulares, eles acabaram estando na lista de não renovação do Vila. Um dos casos, o Adalberto, por exemplo. Isso foi mais uma condição técnica? Você teve participação nisso? Ou foi mais uma coisa da própria diretoria mesmo? E se o Chiquinho é um jogador que interessa, que estava no Santa Cruz? E aproveita para falar também, se puder, já sobre esse jogo em cima aí, diante do Cuiabá na próxima fase, o Márcio. Então, Massad, quanto à não renovação do Adalberto, é claro que a gente ficou sabendo tudo, mas não tive assim, interferência nessa não renovação do Adalberto, né? E o que foi analisado tudo que ele fez dentro do clube e chegaram à conclusão que não renovariam. Isso que eu falo, tudo envolve tudo mesmo, é salário, quantos jogos jogou, o que acertou, o que errou, essas coisas todas foram analisadas para chegar a um ponto de não renovar com o Adalberto. Eu,
particularmente gosto do jogador, acho um bom jogador, mas cheguei para 5 jogos, né? Então foi muito pouco para eu poder analisar tanto assim o jogador. Então a diretoria chegou à conclusão que não renovaria. Qual foi a outra pergunta que você fez? Sobre o Chiquinho. É um jogador que reúne muitas qualidades, jogador que tem um potencial muito grande, mas eu não sei se ele se encaixa dentro do perfil salarial da equipe do Vila, né? Então, não posso responder. Como jogador, um jogador que interessa sim, tecnicamente muito bom, mostrou nos 2 jogos que jogou contra a gente, muita qualidade, apesar de eu achar que nessa função nós estamos muito bem servidos, né? Mas ele é um jogador que joga pelo lado também, né? Então, aí se ele fosse contratado para essa função, ele interessaria. Boa tarde, Márcio. Boa noite, na verdade, né, professor? Aqui é o Yudeu, do site Esporte Goiano. Prazer estar falando contigo. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco acerca do que o Vila Nova pode esperar do Cuiabá, um adversário que está na Série A do Campeonato Brasileiro, conquistou acesso recentemente vindo da 2ª divisão e que eliminou a Aparecidense de virada na fase anterior, nessa fase, 8ª de final da Copa Verde. Sabe, né, o que a gente viu da equipe do Cuiabá, foi uma equipe fortíssima dentro do Campeonato Brasileiro, tanto é que conquistou acesso para a Série A, né? Uma equipe que investiu muito, jogadores com salários muito acima dos nossos, e dentro de um parâmetro, o salário conta muito, né? É lógico que uma vez ou outra tem jogadores que ganham mais e jogam mais, mas a maioria das vezes o salário é compatível com o futebol que o jogador ganha, que o futebol joga, que o jogador joga, né? Então é uma equipe muito forte que a gente vai enfrentar, que temos que fazer o melhor nosso e mais um pouco para a gente poder ter chance de passar para outra fase. O senhor falando aí de dar o melhor, né, diante do Cuiabá, é um jogo que será de 180 minutos, né? Os primeiros 90 minutos lá no Mato Grosso e os outros 90 minutos aqui no Oba. O que o Vila Nova precisa fazer de diferente, tomando por base o que foi apresentado hoje aqui contra o Palmas? Voltar a ser aquele time competitivo que fomos nas finais do campeonato, né? Hoje, o que nós fizemos hoje contra o Palmas é pouco para o jogo do Cuiabá, né? Então nós temos que ser um time mais competitivo, um time mais concentrado, para que a gente possa ter chance de ter um resultado positivo. Boa noite, professor Márcio. Eu sou Alexandre do Popular. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre os meninos do Sub-23 que jogaram. O Igor, o senhor já falou um pouquinho sobre ele, mas especificamente sobre o João Pedro e o Matheus Porto, que entraram aí no segundo tempo. O que você achou das atuações deles e se para os próximos jogos da temporada o senhor imagina que outros atletas do Sub-23 podem ganhar espaço? Trabalhei 10 anos na base do Santos. Quando subi para o profissional, levei muitos garotos para a equipe principal. Sempre gostei de trabalhar com garotos, mas eles precisam, quando tem oportunidades, agarrar, porque num grupo de profissionais a oportunidade é dada. Se o jogador não segura essa oportunidade, ele vai para o fim da fila e aí depois para voltar a ter uma outra oportunidade fica mais difícil, né? Eu estou falando isso porque nem sempre a gente vai ter condições de colocar os meninos para jogar, temos que olhar um momento para colocá-los e não queimá-los, né? E quanto ao Porto, eu acho que ele entrou num momento um pouco delicado da partida, onde que nós levamos um gol, e aí ficou um pouco mais tumultuado, mas aí depois conseguimos o terceiro, aí ficou mais tranquilo, mas já estava no final. O Éder teve um pouco mais de tempo, mas eu já conheço, um jogador que em 2015, quando estava aqui, já fazia parte do elenco da base, um jogador que eu gosto muito, um jogador de marcação, e o João Pedro também, um jogador de muita qualidade, jogador que tem
um potencial muito grande que tem que ser aflorado, mas que a gente tem que ter calma para não queimá-los. A outra pergunta são mais ou menos duas em uma. Assim. Eu queria que o senhor explicasse como é que está a sua situação de contrato. Se o senhor já teve uma conversa com o Hugo, já acertou isso. E a outra é sobre uma resposta que o senhor deu, que é falando um pouco sobre voltar a ser competitivo. O senhor acha que essas mudanças forçadas que acabaram tendo, de colocar esses meninos para jogar, as estreias, expliquem talvez um pouco essa menor competitividade que o senhor imaginou e que gostaria que tivesse dado hoje? Quanto à minha situação, não tive nenhuma conversa ainda. Nosso presidente falou que conversaria amanhã, mas já de antemão, pelo jeito que está se aparecendo as coisas, talvez fique um pouco difícil, né? Porque nós já vamos viajar amanhã, muitos compromissos para a gente poder estar presente, então acho um pouco difícil que a gente tenha essa conversa amanhã, mas quem sabe, né, possa ser que a gente tenha essa conversa. Quanto à competitividade, eu acho que o jogo é assim, às vezes, quando você vai jogar contra um time superior, a sua concentração é máxima, então você não precisa ficar chamando muita atenção, porque o jogador já está concentrado, que ele sabe que se ele der alguma bobeira, ele não vai ter condição de recuperar. E quando você joga contra um time, teoricamente, um pouco mais, não digo fraco assim, mas com menos condições técnicas, às vezes você se descuida nessa concentração e não rende o melhor que você pode. Então hoje foi um exemplo disso. Nós não estivemos totalmente concentrados na partida para poder ser um time bem competitivo. Nós fizemos o gol e aí, a partir daquele momento que nós fizemos o gol, o time deu uma relaxada. E isso não pode acontecer contra um time com uma categoria do Cuiabá. Se nós relaxarmos dentro da partida, teremos muita chance de ter um placar negativo para a gente. Ô, professor Márcio, é Humberto aqui da PUC TV. Essas liberações dos jogadores ontem pegou muita gente surpresa, principalmente quanto a dois nomes, o Adalberto e também o Biancucci, né, que foi o herói no gol do acesso. E agora, nessa colocação, dessa conversa com o presidente e a diretoria para renovação da sua permanência, a gente entende nesse momento, e aí eu te pergunto, só está faltando tempo mesmo por causa dessa sequência de jogos para a sua permanência ou tem algo que está dificultando esse acerto? Não, creio que seja realmente falta de tempo, né? Você vê que nosso presidente teve que ir para o Ceará, para o jogo do Sub-23, voltou, já temos esse jogo, amanhã já vamos viajar para o jogo de Cuiabá, então está sendo muito corrido, né? E a gente não parou ainda para conversar sobre isso, mas ele deixou bem claro que a vontade é muita de que a gente continue, eu também tenho vontade de continuar. Aí a gente vai conversar e creio que não vai ter problema para a renovação, não. Qual foi a outra pergunta que você fez? A saída dos jogadores ontem, né? Então, isso aí eu respondi agora há pouco. Gosto muito do Adalberto. Eu creio que na parte do Biancucci a gente tem que abrir espaço para o João Pedro, um garoto que reúne muitas qualidades, e se nós ficarmos com o Alan mais o Biancucci e tudo, o João Pedro não vai ter condição de mostrar o seu potencial. A gente vai estar tolindo um potencial enorme aí, um garoto que está pedindo passagem. Então é dessa forma, e isso é levado em conta tudo, salários, condição técnica. Então por essa forma que foi taxado ou
tirado do elenco o Biancucci. Quanto ao Adalberto, eu falei já anteriormente sobre essa situação, cheguei em 5 jogos para poder analisar, não, a diretoria que analisou os prós e os contras e tudo, né, salários, idade, enfim, tudo. Tudo foi colocado na mesa pela diretoria, não participei disso, para que pudesse tomar uma decisão da continuação ou não desse jogador. E aí eles optaram pela não permanência. Agora Cuiabá, segunda Cuiabá, sexta da semana que vem o Jaraguá, que é um jogo duríssimo lá em Jaraguá, jogo único do Goianão. Você vai ter o elenco, você vai ter time inteiro para esses jogos decisivos, Márcio? Olha, eu não posso te responder essa pergunta agora, né? A questão de jogos, vamos por parte, nós temos agora o Cuiabá, depois mais uma vez o Cuiabá, e aí vamos ver, né? Que nem a gente fala, né? Degrau por degrau, não adianta a gente pensar agora no Jaraguá e nós temos o jogo do Cuiabá, então o desgaste vai ser, você vê que hoje nós colocamos o Igor e ele teve uma contusão, então nós já perdemos um jogador, então o futebol é muito dinâmico, não dá para falar agora